A CEA não existe mais, agora nós temos a nova certificação chamada CPROI, só que ela mudou radicalmente. Quem está achando que a CPROI é só uma CEA com nome diferente, vai ó. Dois motivos. Primeiro, os módulos mudaram. Antigamente, na prova da CEA, nós tínhamos 7 módulos. Agora, na prova do CPROI, a gente tem somente 4 módulos. Isso significa que a concentração do conteúdo ela é muito mais ampla. E junto com isso, mudou a quantidade de questões também. A prova antiga da CEA tinha 70 questões. Agora, na prova do CPROI, a gente tem só 40 questões. Então, de 7,70 para 4,40 questões. Ou seja, a gente tem um número de questão muito reduzido e um conteúdo muito amplo em poucos módulos. Isso significa que você vai estudar uma maçada de coisas, para mim não falar palavrão e o YouTube me cortar aqui, e você não sabe exatamente o que vai cair na prova. Isso aqui, por si só, traz um grau de dificuldade muito maior. Outro ponto é que daquelas 70 questões que nós tínhamos, elas eram questões mais objetivas. Então era uma pergunta de 2, 3 linhas e uma resposta que tinha uma linha. Isso não existe mais. As novas questões são de 2 tipos. A gente tem as questões contextualizadas, que são chamadas questões de tem 5, 6 linhas e as respostas de 1 a 2 linhas. E a gente tem as chamadas questões de estudos de caso. Essas questões de estudos de caso me dão um pavor, em certo sentido, porque elas lembram a escola e eu não era o melhor aluno. Lembra aquelas questões de interpretação de texto? Você tinha que ler o textão, tirar o âmago daquela questão para poder responder o que se perguntava? É exatamente isso que a prova chamou de questões de estudos de caso. Então, para você ver que a prova é completamente diferente, vamos fazer o seguinte, vem comigo aqui para a tela, aqui nos simulados da Top Invest, e eu vou resolver uma questão de cada um desse tipo aqui, para te ajudar na hora da tua prova, e você saber como são as questões, não chegar lá de surpresa. Então, a primeira questão aqui é 27.843. E essa questão diz o seguinte pra gente. O gestor estuda alterar a composição de um fundo cambial que atualmente possui 85% em derivativos atrelados ao dólar, né? Então, poxa, vamos relembrar aqui que um fundo cambial, ele tem, de acordo com a instrução 175 da CVM, ele tem uma participação mínima obrigatória de 80% da carteira que reflita a variação cambial. É a essência do fundo cambial. A proposta consiste em reduzir a exposição ao dólar para 70% e elevar a parcela pré-fixada para 30%, visando capturar a taxa de juros locais, né? Afinal de contas, estaria com mais de 14% de taxa básica de juros. Analise a adequação da proposta do gestor frente à regulamentação vigente e o seu impacto no produto. Bom, regulamentação vigente. Quando a gente fala aqui de produtos de fundos de investimento, a gente está falando dela aqui, ó, da resolução 175 da CVM, que atualizou a 555 lá em 2022, se eu não me engano, 22 ou 23, tá? Mas é a resolução que atualiza aqui todos os fundos de investimento. E essa resolução fala lá dos tipos de investimento. Vai ter lá os fundos de renda fixa, renda variável, vai ter o fundo cambial e vai ter o fundo multimercado, que são os principais, né? Dentre as características de um fundo cambial, tá aqui, né? 80% na variação cambial. Se ele mudar para a carteira ter 70% em exposição ao dólar, percebe que ele deixa de ser um fundo cambial? E o gestor, ele pode simplesmente mudar a estratégia do fundo e desenquadrar o fundo? Não, isso aqui é proibido. Então vamos ver as alternativas. Ó, a proposta desenquadra o produto, pois a legislação exige a concentração de parcela majoritária do patrimônio atrelada ao fator de risco da moeda, exatamente 80% mais precisamente. Letra B. Proposta válida para o produto, porque a regulamentação autoriza diversificação? Não é parcela majoritária, é parcela majoritária, mas tem lá a restrição de 80%, então tá fora pra gente. Fortalece o produto? Poxa, eu realmente acho que um produto que tem uma alocação maior em renda fixa, né, 70% em renda fixa e 70% em câmbio, faz mais sentido do que 80-20. Mas o nome é fundo cambial, não é para você ganhar dinheiro no fundo cambial. O objetivo do fundo cambial é justamente proteger a variação cambial. Eu quero viajar daqui a um ano, vou todos os meses aportar no fundo cambial para me proteger. Esse tipo de objetivo é para proteger do câmbio, quase que um hedge, não é para você objetivamente ganhar dinheiro, né? Então tá equivocado. E a proposta barateia o produto. Cara, não tem nada a ver com baratear, porque a gente não tá falando aqui em nenhum momento de taxa de administração. O que a gente tem de resposta correta aqui é a letra A, que vai desenquadrar, porque ele deixa de ser, nesse caso aqui, um fundo cambial. Então, gente, esse tipo de questão aqui, a prova
chama de questão contextualizada, ou seja, tem um pequeno contexto aqui e as alternativas. Porém, o grande problema que a galera está enfrentando é justamente nas questões de estudos de caso. Deixa eu pegar um exemplo aqui, a questão 26.232, né? Vem pra cá comigo. E olha só, esse layout que a gente está vendo aqui na tela é exatamente o mesmo layout que a gente vai ter lá na prova da Ambima. Vai ter aqui este lado, que é todo o enunciado da prova. E aqui do lado vai ter uma, duas ou até três questões de interpretação de todo esse texto aqui. Então, quem já fez as provas antigas pode perceber que não tem nada a ver. Então, vamos ler aqui todo esse textão aqui comigo. Ó, Roberto, 50 anos, é um executivo de alto escalão em uma multinacional de tecnologia, com renda tributável anual de R$600 mil. Ele faz declaração completa do imposto de renda. A empresa em que Roberto trabalha oferece um plano de previdência complementar corporativo do tipo instituído, ou seja, é a empresa que vai lá e institui na modalidade de PGBL. É uma modalidade instituída, a empresa foi lá, criou, né, tem lá os fundos de pensão, e a empresa vai lá e aporta um pedaço para o colaborador. O plano conta com contrapartidas da empresa, né? O matching, ou seja, a gente vai ter lá o Betão, que ele vai aportar, sei lá, 5% da renda dele, e a empresa vai aportar mais 5%. Então, como se você estivesse poupando 10% da renda dele para o longo prazo em produto constituído como PGBL. Detalhe importante aqui, ó, que é onde a galera vai errar. Esse matching, a parte da empresa, ela tem uma vantagem fiscal para a empresa, né? Porque a empresa pode deduzir até 20% da base salarial no IR da empresa. Agora, lá para o Betão, poxa, nosso Roberto aqui, esse aporte da empresa não conta aqui como abatimento do PGBL, daqueles 12% de diferimento, tá? Sujeito a uma regra de vesting de 5 anos para contribuições da patrocinadora, ou seja, tem que ficar 5 anos lá para poder ter acesso a esse valor aqui. Além do plano corporativo recente, o Roberto possui um VGBL individual contratado há 12 anos sob o regime de tributação progressiva, ou seja, que ele vai transformar em renda e vai juntar lá pagando até 27,5% sobre o salário, que acumula um saldo expressivo. O Roberto é casado com Clara, de 48 anos, e o casal possui 2 filhos adolescentes. Como o Roberto é o principal provedor da família, ele tem forte preocupação com o planejamento sucessório e deseja garantir que, caso venha a faltar, Clara mantenha o seu padrão de vida na aposentadoria sem depender de inventários demorados. Lembrem-se que o inventário, a gente pode durar aí facilmente mais de 10, 15 anos, né? Dependendo se tiver parentes, se quiserem brigar, esse tipo de coisa. É nesse plano corporativo, inventários demorados, né? Nesse final de ano, Roberto chamou seu consultor de investimentos para discutir 3 pontos fundamentais. 1. Como maximizar a sua dedução do imposto de renda utilizando regras de diferimento fiscal. Qual a melhor estratégia de desacumulação no futuro para proteger a Clara. E como exatamente funcionam as regras do seu plano corporativo em relação aos recursos depositados pela empresa, né? Então, eu acabei já explicando aqui, né? Então, poxa, maximizar a dedução do imposto de renda, ele vai ter que usar até 12% lá do PGBL. Lembra que esses 12% do PGBL é contribuição só do Roberto, né? Ele quer proteger a Clara se ele faltar, então a gente pode pensar aqui no produto ideal para ele, seria uma renda conversível ao cônjuge, né, que ele vai estar protegendo a esposa dele aqui, que era a Clara, e funciona a regra do corporativo dos recursos depositados da empresa, né, então acabei explicando já que a parte depositada pela empresa é um benefício para a empresa, praticamente, por isso que as empresas fazem isso, né, e não propriamente para o colaborador em termos de imposto de renda, tá, é um benefício, obviamente, para o colaborador, é um dinheiro a mais que está recebendo aqui, mas não tem um benefício fiscal ali para ele, né, deixa eu me botar aqui para este lado, né, aí vocês podem ler a parte inteira da questão comigo. Deixa eu puxar aqui, ó, o mousezinho aqui, fica melhor, né? Então vamos ver, ó. O Roberto quer maximizar o seu benefício fiscal neste ano base, sabendo que ele já contribui para um plano corporativo PGBL, instituído pela empresa, em que a patrocinadora também realiza aportes mensais na conta dele. Como consultor, você deve orientá-lo sobre o cálculo do limite de freamento fiscal para eventuais novos aportes, né? Então, a orientação aqui que a parte da empresa não faz parte desse diferimento de 12%, né? Então, Roberto deve somar exclusivamente as suas próprias contribuições ao PGBL para atingir o limite de dedução de 12% da sua renda bruta tributável. Os aportes realizados pela empresa patrocinadora não consomem o limite individual da
dedução fiscal. Então essa aqui tá corretíssima pra gente, tá? Roberto deve somar tanto as contribuições feitas pela empresa patrocinadora como a dele? Não possui limite de diferimento fiscal, a gente sabe que tem, né, os 12%, e deve paralisar os aportes no PGBL e transferir para a VGBL, primeiro que nem pode, e segundo que não tem nenhum sentido, né, porque a menor tributação vai estar aqui na tabela regressiva se ele ficar mais de 10 anos na companhia. E aqui a questão número 2, que a gente tem sobre o mesmo tema, deixa eu puxar até um pouquinho mais para cima aqui. Considerando o saldo acumulado no antigo VGBL e a forte preocupação de Roberto em garantir segurança financeira para a Clara, que era sua esposa, transferindo o risco de longevidade para a seguradora em um eventual cenário de desacumulação, a opção de renda que o consultor, ou seja, você deve recomendar é renda mensal temporária, reversível ao cônjuge, renda mensal por prazo certo ou renda mensal vitalícia simples. E aqui a gente tem um problema, né? Primeiro, renda mensal temporária aqui ou por prazo certo, poxa, se eu escolher aqui que vai ser 10 anos e inventaram levar 15 anos, porque teve um parente que achou que tinha direito, entrou na justiça, deu problema, não sei o quê. Poxa, então eu não vou estar garantindo aqui o futuro da Clara, porque pode ser que o inventário não tenha saído ainda e a renda mensal por prazo certo, vocês vai. Né? Então, essas alternativas aqui não funcionam pra gente, né? Renda mensal vitalícia simples. Olha que louco isso aqui. É a renda mensal vitalícia do Roberto. Ou seja, qual que é a vitalidade? A vitalidade é do Roberto. Se o Roberto faleceu, a renda falece junto com ele. Ou seja, vai estar protegendo a Clara? Não vai estar protegendo a Clara. Poxa, renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge e descendentes menores. Legal, é isso que a gente precisa, porque os filhos já são adolescentes, esse dinheiro vai para a mãe. Se a mãe vier a faltar e as crianças ainda não forem de menor, essa renda vai para os filhos. É a menor remuneração possível que vai ter. Porém, ele está buscando proteger a família dele aqui. Então, a opção mais válida, né? Porque garante o pagamento de Roberto até o fim da sua vida e, em caso de falecimento durante o recebimento, o percentual estipulado continuará sendo pago para a Clara de forma vitalícia. Então, poxa, olha que legal, isso aqui, eu vou estar protegendo a família e, consequentemente, a resposta aqui, o Roberto está buscando aqui, acertamos as duas questões. Gente, esse aqui é o novo formato de questões da nova prova da CPROAI. Se é a primeira vez que você está vendo esse tipo de questão, ainda bem que você está no lugar certo para estudar e ser aprovado de primeira. Se você quer saber mais sobre a certificação da CPROAI, é o seguinte, clica no link aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor curso da sua vida. Não deixe de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, toda essa parafernália aqui, e te vejo aqui no próximo vídeo e na minha área do aluno.